Olá, estamos começando mais uma edição do Gente.com e hoje eu converso com um empresário que saiu de Prudentópolis, morou na Amazônia por 15 anos, viajou o mundo e conseguiu se destacar num dos setores mais dominados por grandes redes de fast food. Nós vamos falar sobre a trajetória, sobre os desafios que o chefe Júnior Durski enfrentou para transformar a sua rede de restaurantes num case de sucesso. Olá, Durski, um prazer falar com você. A gente podia começar contando, então, a sua história desde Prudentópolis. Vamos lá? Pois é, Como é vamos que lá. começou tudo isso? Você sabe que eu tenho um orgulho muito grande da minha cidade, de ter nascido em Prudentópolis, ainda mantenho um relacionamento muito estreito. Costuma ir de vez em quando? Fui na semana passada, a gente patrocina o time do Prudentópolis, o Opa! Madeiro patrocina, a gente está aí na primeira divisão, então sabe essa ligação toda que a gente tem com o Prudentópolis me enche de alegria. O povo de Prudentópolis é diferente, assim, eu tive lá semana passada, para você ter uma ideia, fui num casamento e a minha filha foi daminha de honra, né? E o menino que foi com ela, com 5 anos, só falava ucraniano, falava muito mal português, quer dizer, continua ainda um lugar onde a língua mãe é ucraniano, você veja, em 2013 a coisa continua assim, sabe, aquela simplicidade, aquela humildade toda. Que está na sua raiz até hoje, você acha? Ainda faz parte um pouco da sua vida? Faz parte da minha vida. Eu acho que, sabe, essa humildade, por exemplo, no nosso restaurante, eu sempre procuro ter isso no nosso atendimento, nossos garçons, por exemplo, sabe? Eu quero que seja, antes de mais nada, que sejam educados e humildes, sabe? Quem tem a estrela principal do restaurante é o cliente, e não nós. E lá em Prudentópolis eu não preciso falar para ninguém ser humilde, eles são de nascença, a coisa funciona assim. Não, e a gente já vai entender um pouquinho por que eles são de fato, porque tem uma razão também. O Júnior traz muita gente do interior, a gente chega lá. Mas como é que começou esse seu amor pela cozinha, pela culinária, enfim, até se transformar num chefe? Bom, Mira, você sabe, eu morei 15 anos na Amazônia e quando eu fui para a Amazônia em 1984, eu fui sozinho para a Amazônia. Meu pai era madeireiro aqui em Prudentópolis e eu acabei, me formei em Direito e acabei não advogando, apesar que eu tentei ir para esse lado. Então eu tinha 20 anos, eu me elegi vereador em Prudentópolis, isso em 1982, porque fazia Direito, estava na faculdade, acabei terminando a faculdade, mas não gostei nem de advogar e nem da política. Então, na política eu tive duas grandes felicidades, quando eu me elegi e quando eu renunciei. Quando saiu. E quando eu renunciei. 2 anos depois eu renunciei, digo, isso aí não é para mim, não quero mais, não quero mais. E então, eu acabei Mas indo... não era, vou fazer um parêntese aqui, não era aquelas coisas de filho, de pai que tem bens e tal, hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Não era isso, não era isso. Assim, meu pai sempre foi, meu avô foi o primeiro prefeito da cidade. Pois é. Quer dizer, então evidentemente a família era muito conhecida e tal, mas não era isso. Tipo, porque fazia Direito, aí eu estagiava no escritório de um grande advogado que tinha em Curitiba, que trabalhava em Prudentópolis, Dr. Josué Correia Fernandes, e ele tinha sido prefeito da cidade. Como eu estagiava no escritório dele de advocacia, ele foi candidato a prefeito e me convidou para ser candidato a vereador para ajudá-lo na eleição. Eu acabei indo, acabei me elegendo. Lembro que quem me ajudou muito na minha eleição foi a minha mãe, que, sabe, ela andava lá Virou na cabo rua, eleitoral. Virou meu maior cabo eleitoral. Bom, enfim, mas essa é uma vida que E passou... aí como chegou a Amazônia? Vamos lá. Pois aí meu pai era madeireiro, e eu acabei trabalhando com ele na madeireira, fiquei trabalhando com ele, mas não tinha mais, assim, o ciclo da madeira no Paraná estava no fim. E se falava muito na Amazônia, principalmente, aquele tempo o governo era o presidente da República, João Figueiredo, aquele governo militar, e tinha um chamamento que é Amazônia, ocupe ou perca, alguma coisa assim, que o governo chamava, vamos ocupar a Amazônia, vamos ocupar a Amazônia. E tinha um monte de incentivo para as pessoas do Brasil inteiro ir para a Amazônia. Eu acabei indo, conhecer, me encantei, até por causa da madeira, e mudei para a Amazônia. Mudei para Rondônia, numa cidade chamada Machadinho do Oeste, que tinha lá 3.000 pessoas, e fui ser madeireiro lá. Aí eu trabalhei lá 1 ano, mais ou menos, e meu pai foi também, porque tinha madeireira aqui, acabou transferindo, a família inteira foi para lá, e eu morei 15 anos lá. A família inteira foi para esse lugar? Aí a família inteira foi para lá.
Gente, como é que era viver numa cidade com 3.000 habitantes? Aí que vem o meu Conta lado umas de curiosidades aí pra gente. o meu lado de chefe. Bom, primeiro você está numa cidade com 3.000 habitantes, lá não tem restaurante, evidentemente, não Sim. tem nada, então eu cozinhava todo dia. Eu cozinhava no almoço, cozinhava no jantar, até porque tinha tempo no almoço, a cidade é pequena, 5 minutos você estava em casa. O tempo né? não passa, né? Não passa, exatamente. Então eu cozinhava bastante e isso me deu habilidade. Eu já vinha de uma família que comia muito bem. Meu pai era um bom gourmet, minha mãe uma cozinheira maravilhosa, é até hoje. Meu pai não é exímio, assador de carne, sabe? Meu avô, pai da minha mãe, ele era fazendeiro, tinha uma ligação muito grande também com carne, ele tinha um açougue na fazenda, eu vivia com ele, então já tinha essa ligação. E aí quando eu morei lá, cozinhava todo dia, me deu habilidade. Então, sabe, foi aquela coisa, eu sabia comer bem e eu acho que a grande diferença de um chefe e de outro chefe está muito mais no paladar do que no saber fazer. Saber fazer todo mundo sabe. Agora, se está exatamente no ponto, se não está no ponto, se é mais sal, mais tempero, menos tempero, e qual é o ponto certo, eu acho que está nesse desenvolvimento do paladar. Isso é muito mais a vivência do que até propriamente os cursos de formação, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que no curso de formação você vai conseguir, mas você vai começar lá com 20 anos e é diferente de você começar com 2 anos, 3 anos de idade. Desde que você é criança, você come bem, você sabe a importância que você dá para comida e para boa mesa na minha casa, na casa da minha mãe, era uma coisa fantástica, sabe? E daí então, que você, quando voltou para cá, resolveu montar um restaurante. Até então... Exatamente. Mas falando ainda, voltando você quer para contar a mais, tá? Amazônia, então eu tenho 2 filhas, a Laísa, que hoje trabalha comigo, e a Maísa, que está terminando aí a engenharia civil. Depois eu tenho mais 2 com a Kathleen, né, que Sim, tem a Isabela, que tem 5 anos, a Alice tem 2. Mas as 2, a Laísa e a Maísa nasceram na Amazônia. A Maísa teve 2 malárias, eu tive 3, sabe? Eu tive quase 20 dengues. Sério, Sabe? Então essa é a vida quer na dizer, Amazônia. fazia parte da rotina também, Fazia né? parte. Tipo, quando você... Acho que o pessoal nem se assusta Não, lá, né? nem se Quando você fala. assusta, nem se assusta. Você fica em dúvida. Quando dá gripe, quando os sintomas são de gripe, você pensa, será que estou com gripe? Olha, pode ser malária. Entendeu? Tipo, você sempre considera, quando dá gripe, você vai fazer o teste da malária. Então, você vai tirar sangue, vai fazer a lâmina para ver se não é malária. Sempre. Sabe? Até hoje, assim, na Amazônia. Então, claro que as pessoas tratam antes, não deixam ir tão longe como ia antes. Ia para o hospital quando já estava mais avançado. Então, hoje vai um pouco antes, mas ainda na floresta é assim. Então, a vida é muito difícil. Eu lembro que, às vezes, eu tinha um campo de futebol e a gente fazia almoço lá, o jantar, às vezes, num sábado, no final da tarde, 7 horas, era aberto, tinha épocas que você pegava teu prato, levantava e saía comendo, caminhando, porque eram tantos mosquitos que você não podia ficar sentado, sabe? Então, todo mundo está caminhando e comendo, quer dizer, sabe, isso é a Amazônia, né? É um outro estilo de vida. Isso é a Amazônia, outro estilo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta contando mais detalhes sobre essa trajetória do chefe Júnior Durski. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta com o Gente.com, hoje recebendo aqui no estúdio o chefe de cozinha Júnior Durski. Durski, daí quando vocês voltaram para o Paraná, para Curitiba, você teve a ideia de abrir o restaurante.
Não exatamente quando eu voltei. Quando eu voltei, eu não tinha ideia de abrir um restaurante, mas porque eu fiquei na Amazônia durante 15 anos fazendo almoço e jantar todo dia, cozinhando, aquilo eu me acostumei. Eu peguei aquilo, sabe, no sangue. Eu precisava fazer aquilo, acostumei com aquilo. E aí... Você fez algum curso? Não, Só eu nunca no fiz Parente? curso. Não, nunca fiz nenhum curso. Fui aprendendo na prática e lendo muito, pesquisando muito, e faço isso até hoje, né? Então, eu acostumei a cozinhar todo dia. E aí, quando eu vim para cá, eu também cozinhava e chamava os meus amigos em casa, né? Porque o prazer de cozinhar está em compartilhar aquilo que você faz muito mais do que você fazer. Quer dizer, você tem que compartilhar, você tem que servir É aquele alguém. ritual ali, né? De estar junto, Exatamente, de comer, de pedir opinião, exatamente, saborear. né? Tem que compartilhar. E aí, então, eu comecei a cozinhar em casa, chamava os amigos e eu acabei tendo um problema que o pessoal ficava em casa até mais tarde, sabe? Aqui era diferente do que na Amazônia. Então, ficava lá até meia-noite, 1h da manhã, e, puxa, isso aí está me atrapalhando, porque eu tinha que acordar de manhã, né? E aí, nisso que eu pensei, a solução que eu pensei, vou fazer um restaurante. E aí sim, eu faço um restaurante, vou cozinhar, quando eu quiser ir embora, eu vou embora e pronto. E por isso que eu acabei fazendo o restaurante do Ursk com essa intenção, vou fazer como hobby, sabe? E aí acabo já unindo o útil ao agradável, eu posso cozinhar, eu tenho quem limpe, eu tenho uma estrutura para limpar, para lavar, para servir. Quer dizer, deixa de ser aquela coisa em casa, deixa a coisa mais parruda um pouquinho mais, né? E aí que eu abri o restaurante do Ursk. A gente tem um depoimento, inclusive nós fomos ouvir depoimentos da sua filha que trabalha com você, a gente já explica um pouco mais, falando sobre essa fase. Vamos acompanhar. Ele é perseverante, ele é bem corajoso também, porque a gente veio de Rondônia, então meu pai era madeireiro, não é mais, e ele cozinhava totalmente por hobby, porque na Amazônia, na cidade que a gente morava em Rondônia, numa cidade chamada Machadinho do Oeste, que tinha 3.000 habitantes. E não tinha restaurante, nem nada, então ele aprendeu a cozinhar lá. E aí a gente veio para cá em 99, a gente veio para o Paraná, ficamos um ano em Paranaguá primeiro. E aí a gente veio para Curitiba e ele abriu o Dursk, primeiro por hobby, para ter um restaurante, porque ele gostava muito de cozinhar. A sua filha que inclusive nasceu na Amazônia, né? Ela nasceu em Ji-Paraná, porque em Machadinho do Oeste não tinha hospital que ela pudesse nascer. Era tão pequena a cidade que lá só tinha aquilo que se chama de hospital geral, que era o hospital geral do governo, uma coisa muito simples. Então ela nasceu numa cidade próxima chamada Ji-Paraná. Dursk, vamos chegar então, porque a partir daí, desde que você montou o restaurante também virou um caso de sucesso. Muito eu entendo que é por esse amor que você está mostrando ao falar, pela cozinha, pelo ato de cozinhar, que é quase um ritual, né? Uma coisa de paixão mesmo, pelo que eu entendi. Porque você não foi estudar para ter uma profissão, você começou a fazer por amor a isso e aí sim se tornou posteriormente uma profissão. Logo depois veio então a ideia do sanduíche. A gente sabe que você inclusive viajou para poder pesquisar o melhor sanduíche do mundo. O que é isso? Exatamente. Bom, primeiro, eu acho que eu sempre digo, eu dou aula na Universidade Positivo, e eu sempre digo, se alguém vai abrir um restaurante, e ele está em dúvida entre um restaurante, um posto de gasolina, uma loja de sapato, faça os dois últimos e não faça restaurante. O restaurante tem que ter paixão pelo que está fazendo. O restaurante é muito mais arte do que negócio, sabe? O negócio faz parte do restaurante, mas você tem que ter muita paixão por restaurante. Essa é a diferença da Europa, por exemplo. Se você for em qualquer lugar da França, em qualquer esquina da Itália, em qualquer restaurante muito pequeno e simples que você entra, o restaurante vai ser bom, porque lá tem alma, lá são pessoas que só abrem o restaurante porque gostam de cozinhar, ou gostam de servir, ou porque vem da família, diferente do Brasil, que hoje se abre restaurante por, acho que é um bom negócio, acho que é um bom negócio e vou abrir. Normalmente dá errado. Mas ganha-se dinheiro, você ganhou muito dinheiro e ganha muito. Mas eu ganhei dinheiro e a nossa empresa está muito bem, está ganhando dinheiro, mas é uma coisa que eu fiz por amor, eu não fiz pensando em ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que a diferença está aí. Você fala da motivação que tem que ser. Eu acho que restaurante é arte. Restaurante não é arte misturado com negócio e não simplesmente negócio. Quer dizer, você tem que ter paixão
pela boa mesa, pelo restaurante. Se tiver que trabalhar sem lucro, então vamos trabalhar sem lucro. Mas e daí, o que eu estou ganhando? Estou ganhando satisfação, estou ganhando felicidade, porque meus clientes estão felizes. Mas é por isso que você, por exemplo, pensou assim, não, eu não quero apenas fazer mais um sanduíche, eu quero uma carne diferente, um pão diferente, eu vou procurar saber como fazer isso. Foi esse o caminho? Exatamente. Quando eu resolvi fazer o Madeira, eu tinha o Dursk, e aí no lado do Dursk, ali em frente à Praça das Ruínas de São Francisco, tinha um imóvel que estava fechado, enfim, eu acabei fazendo o Madeiro e eu tinha o imóvel, daí eu acabei comprando o imóvel, porque o imóvel era um bar e ali tinha muito problema até de segurança. Sim, foi para resolver o problema também, da né? rua, para resolver o problema do bairro, da rua, eu acabei ficando com o imóvel. E aí que eu pensei, vou abrir um restaurante. E vou abrir um restaurante do quê? De cheeseburger, porque sempre foi uma paixão. Eu sempre adorei x-salada, né? Ainda quando nós tínhamos aqui na Muricy, lá tinha... naquela loja Muricy tinha uma lanchonete dentro, tinha o Carina, era referência. O Carina sempre foi referência em Curitiba, ainda de x-salada, quando não se chamava cheeseburger. É verdade. Né? Quer dizer, eu lembro que quando eu morava em Prudentópolis, eu tinha 14 anos, eu pegava, em Prudentópolis, aqui no interior, não tinha x-salada. Eu pegava o ônibus em Prudentópolis, ia até Ponta Grossa, isso demorava, sei lá, 3 horas, mais ou menos, de viagem, ia até na rodoviária, comia 3 x-saladas e voltava embora no próximo ônibus. Quer dizer, sabe, porque eu adorava x-salada. E depois, minha vida inteira, gostei muito do cheeseburger. Pensei, vou abrir um restaurante daquilo que eu gosto de comer e, sabe, evidentemente que eu gostava de fazer, porque já fazia em casa. E aí que eu resolvi, bom, já que eu vou fazer um cheeseburger, então eu quero saber qual é o melhor cheeseburger do mundo, que eu vou fazer igual ao do cara. Eu vou me esforçar para fazer o melhor, ou quiçá vou fazer melhor que ele. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu fui 2 vezes, uma vez eu fiquei lá 30 dias, a outra vez eu fiquei um pouco menos, fiquei 3 semanas, e visitei todos aqueles restaurantes mais famosos e conhecidos que tinha nos Estados Unidos que eu consegui pesquisar. Então, o melhor de Chicago, os 5 melhores, fui para Las Vegas, sabe, enfim, eu fui para todos os melhores restaurantes. A gente tem imagem de sanduíche, inclusive, né, para o nesses... pessoal ter noção do que a gente está falando. Pois é, eu fiquei lá bastante tempo, e aí entre uma e outra viagem minha foram 6 meses, então depois da primeira eu continuei trabalhando no produto, e eu acho que essa é a diferença. Eu estou trabalhando num produto, para você ter uma ideia agora, que a gente vai fazer um novo restaurante, e a minha preocupação agora, cada vez mais, é fazer cada vez para mais pessoas. Olha, esse é o nosso cheeseburger, né? Batata frita, quer dizer, se você olhar, parece o sanduíche como de outros, mas o pão diferenciado, o que você... Aquela história do segredo. Qual é o segredo? Foi a sacada. Digo, eu vou fazer o melhor cheeseburger do mundo. Como é que eu vou fazer? Então, eu dividi todo o cheeseburger em partes. O pão, o hambúrguer, o molho, sabe, a cebola. E vou fazer o melhor pão possível, vou fazer o melhor hambúrguer possível, a melhor maionese possível. A maionese foi fácil, porque a receita é da minha avó, sabe? Essa não tinha nenhum problema. É segredo ou não? A gente pode dizer que... Não tem segredo. Aquilo que eu estou dizendo, eu acho que não tem segredo. Quando eu estou almoçando em casa, e daí sempre a gente faz churrasco, quer dizer, eu ainda continuo fazendo na mão. Eu pego num prato fundo, ponho 3 gemas cozidas, uma gema cru, e aí pronto, você vai mexendo e acrescentando óleo de milho o tempo inteiro, e é muito importante mexer para um lado só, porque o processo da maionese é um processo de aeração. Quer dizer, você vai fazendo um monte de mini bolinhas de ar que vai aerando, então ela vai crescendo, ela vai ficando fofa. Quer dizer, e se você vai para o outro lado, você começa a estourar essas micro bolhas. Então você tem que ir para um lado só. E aí pronto, quer dizer, você vai dando até chegar na consistência que você quer, depois você vai temperar, e eu acho que o grande segredo está no tempero. Sabe, se tiver em algum lugar e você tiver com uma maionese e não for fazer, se você pegar essa maionese do supermercado e temperar essa maionese, essa aí vai ficar boa, sabe? Então, temperar com cebola, limão, sabe? Aí já essa maionese do supermercado vai ficar boa. Então, claro que se você tem as duas, ótimo. Então, a gente faz no restaurante ainda hoje, assim, ainda bem que hoje tem gema de ovo pasteurizada. Então isso resolveu um problema enorme, porque você não tem mais nenhum risco de... Mas tudo à mão ainda, sem batedeira? Não, hoje a gente faz na batedeira. Tá. Faz na batedeira, mas é um processo manual de batedeira, que você vai colocando o óleo ainda na mão, controlando o processo, né? Mas aí na gema pasteurizada, que você não tem nenhum
perigo de contaminação, porque, sabe, ela é pasteurizada, então, quer dizer, e esse é o processo. O bacon a gente ainda defuma no defumador, eu pego o bacon, ponho no defumador, ficamos fazendo fogo embaixo, fazendo fumaça, a gente faz isso o dia inteiro. E isso explica muito do crescimento estrondoso que a filha dele também comenta. Vamos acompanhar. 5 anos, o Madeiro expandiu de um jeito que poucas pessoas já tinham visto, então a gente recebe muitos comentários, nossa, eu nunca vi uma rede crescer tão rápido desse jeito e mantendo a qualidade num nível tão alto, porque é muito difícil. A gente nunca teve estudo nenhum, assim, vamos primeiro fazer uma faculdade de gastronomia para daí abrir um restaurante. Então, ele foi fazendo tudo no feeling dele, tudo Ele já tem esse espírito empreendedor, sempre teve, desde que eu me conheço por gente. Para ele é muito difícil, porque tudo começou muito caseiro, muito assim, só ele fazendo, ele na churrasqueira, ele no fogão, e agora ele tem que dar, assim, bater asa, voar e deixar para outras pessoas. E aí você precisou trazer um monte de gente, quer dizer, formar uma grande equipe para poder tocar esse negócio. E aí começou a busca de mão de obra, que é outra fase que você teve que treinar, né, Dulce? Mas você sabe que a gente resolveu isso muito bem, né? A É. gente, sabe, e a gente procura oportunidades. Agora, por exemplo, nós estamos em Ribeirão Preto, nós abrimos um restaurante há 2 meses em Ribeirão Preto e estamos abrindo em São Paulo. Quer dizer, nós olhamos, o dia que eu estava em Ribeirão, eu vi que era proibido, a partir deste ano, cortar cana de açúcar manualmente. A partir do ano que vem tem que ser tudo na máquina. Quer dizer, aí que tinha na reportagem que ia ficar não sei quantos mil trabalhadores desempregados porque não podiam cortar cana. Então nós imediatamente fomos na agência do trabalhador e nós já contratamos, em 2 meses, nós contratamos quase 200 pessoas, ex-cortadores de cana, que estão saindo de cortar cana e trazendo para o restaurante. Quer dizer, nós não precisamos de pessoas com experiência porque nós fizemos uma escola. Quer dizer, nós temos um restaurante-escola que vai ensinar a trabalhar. Então, nós podemos pegar sem experiência. Sabe, eu acho que tem que resolver resolver o problema. Hoje, se você estiver num shopping, em qualquer lugar, ou você passar na frente do restaurante e tem uma plaquinha, estamos contratando cozinheiro, ajudante, garçom. Quer dizer, então, evidentemente que todo mundo está sofrendo, todo mundo está gemendo para arranjar gente. Mão de obra. Então, pelo caminho normal, não está dando. Quer dizer, se não está dando para o caminho normal, vamos achar uma alternativa. Então, eu vou pedir um tempinho, nós fazemos um intervalo e daqui a pouco você vai saber um pouco mais como ele está resolvendo essa questão. O Júnior não tem problema de mão de obra. A gente já volta. A gente não sabe qual vai ser o computador do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com investimentos em infraestrutura, a Copel leva sua rede de fibra ótica para os 399 municípios do Paraná, que se tornou o primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia. Voltamos conversando com o chefe Júnior Turski, contando hoje a trajetória das empresas, aliás, a expansão que não para. Já são quantas, Júnior? Hoje são 28 restaurantes. Até o final do ano nós vamos ter 36. Nós temos ainda mais 8 para abrir esse ano. Já está avançando pelo Brasil, né? Pelo que você começou a contar. A gente tem... vamos agora, o mês que vem, abrir o terceiro restaurante em Goiânia. Nós temos 4 para abrir em São Paulo, na capital, esse ano. Nós temos imagens, inclusive, de funcionários nesse centro de treinamento que você citou, quer dizer, vocês trazem as pessoas, isso é muito curioso. Inclusive de Prudentópolis também você trouxe funcionários, pessoal da área rural, pessoal que não tinha costume nenhum, gente, com restaurante. E não só isso, com um restaurante que tem um atendimento, que tem que ter um atendimento diferenciado, porque não são restaurantes populares. E aí? Pois é, aí é que a gente contrata essas pessoas sem experiência, sem nenhuma experiência, zero, nunca trabalharam com restaurante, a maior parte é trabalhador rural, trabalhava na roça, caixada, sei lá, ou agora em Ribeirão Preto aí cortando cana, quer dizer, sabe, e vamos colocar no restaurante. Então a primeira coisa que a gente faz é uma integração durante uma semana, a coisa muito básica, sabe, um treinamento para, olha, até de higiene pessoal, essas coisas assim, muito básicas. Depois eles têm uma aula que eles passam mais ou menos uma semana aprendendo a comer. Quer dizer, eles vão para o restaurante, está até nas imagens, eles vão para os restaurantes
treinar, porque eles nunca na vida eles foram servidos, eles nunca foram em restaurantes. Quer dizer, como é que uma pessoa que nunca foi servida vai servir alguém? Então eles têm que primeiro aprender a ir para o restaurante, aprender a entrar no restaurante e perder o medo do restaurante. Isso é tão sabe? interessante. Você já teve algum depoimento de algum desses funcionários relatando isso? Quer dizer, o que significou para eles? Porque é uma mudança muito grande. É uma mudança. Isso tem dois lados, De sabe, Mira? comportamento Isso tem social, dois né? lados. Isso, a gente tem muitas pessoas que hoje são formadas. Eu fico muito feliz quando a gente possibilita, a gente vai buscar no interior e a pessoa vem e fica aí 4, 5 anos, 6 anos conosco, faz uma faculdade, vai embora, sabe? Pô, isso eu sinto que por isso vale a pena. Por isso vale a pena, sabe? Que as pessoas crescem, elas não tinham oportunidade lá no interior, não tinham e não teriam. Agora, esse é o lado bom, o lado que eu sinto. Tem um lado que é mais difícil, que é o lado que eles deixam a família, sabe? Que eles deixam o pai, a mãe, às vezes, poxa, porque o pai no interior não facilita nada para ele ir embora para a capital para estudar. O pai quer que fique com ele. Naquela vida, olha, meu pai era no Cabo da Enxada, eu sou no Cabo da Enxada, você também vai ser. Só que hoje os tempos são outros, então eles acabam deixando a família e vão embora, e, sabe? O Júnior está comentando aqui a questão de deixar a família e muitos acabam vivendo juntos aqui também em alojamentos. A gente preparou uma pequena reportagem para mostrar a rotina deles. Muitos funcionários vêm do interior do estado e encontram aqui oportunidade não só para trabalhar, mas também para crescer dentro da empresa. Vou trabalhar como auxiliar de produção, né? Aí fui crescendo, fui passando o tempo, aí passei para auxiliar de estoque. Aí surgiu a oportunidade de vir para a contabilidade, né? Aí estamos aí até hoje. Em Curitiba, ele e o irmão, que também trabalha no restaurante, moram em um dos 60 alojamentos que o grupo possui na capital. A moradia é um dos cuidados com os funcionários, que tem reflexos em todo o negócio. Em Curitiba o aluguel é um pouco alto em relação à média salarial, então isso é um do diferencial que atrai bastante funcionários. Júnior, com tudo isso e essa expansão que você comentou, uma expansão muito rápida, inclusive, existe um certo receio, medo de perder o controle disso? Porque você pensou numa coisa única, você fazendo ali, a maionese vai ser assim, o pão é assim. Você vai conseguir controlar isso tudo? Veja, assim, se eu tenho receio, eu tenho pavor. Eu morro de medo de perder a qualidade, sabe? Qualidade, o nosso negócio só dá certo porque tem qualidade. Se acabar a qualidade, se eu perder a qualidade, acaba o negócio. Então, eu acho que nós temos que cuidar cada vez mais da qualidade. O nosso departamento de qualidade é muito forte, cada vez maior, cada vez tem mais pessoas controlando. A gente cada vez mais procedimenta, sabe? Para que a coisa seja cada vez mais procedimento e tenha menos variação, mas eu morro de medo de perder a qualidade. Então, a gente está fazendo uma expansão, a gente está crescendo muito. Hoje nós temos aí 1.500 funcionários, nós temos 28 restaurantes. Espero que vamos terminar esse ano com 36 restaurantes. Quer dizer, o ano que vem, no nosso business plan, aí, em 2017, a gente vai ter 103 restaurantes. Mas é sempre qualidade em primeiro lugar. Quer dizer, vamos crescendo desde que você garantindo a qualidade. É a qualidade que determina a velocidade do crescimento. Se sentir que nós já tivemos isso no ano passado, paralisa toda a expansão porque a qualidade está ficando menos firme, nós estamos menos garantidos na qualidade, então paralisa a expansão, sabe? Eu acho que assim, é o nosso negócio. Ontem eu tive uma reunião com um fundo de investimento e a gente teve aí uma porção de proposta de compra. Nós não queremos vender, eu deixo isso muito claro. Eu não fiz para vender, não quero vender e não queremos mais de qualquer maneira. Eu sempre falo, olha, e vocês me dão licença que eu tenho que cuidar do meu jantar, que se eu não cuidar do jantar, amanhã acaba o meu negócio. Quer dizer, Entendi. Nós temos que cuidar do almoço de amanhã, do jantar de hoje, do almoço de hoje, sabe? Você está aqui comigo já pensando no que tem que fazer daqui a pouco. Tem que voltar, tá Agora, todo a gente mundo. não pode terminar esse programa sem citar que a sua filha, ele é super rigoroso, ela contou, a sua filha foi trabalhar com você, também pesquisou, estudou, quer dizer, se transformou numa grande chefe, também faz os doces, as sobremesas, Isso. não é isso? Continua sendo um negócio em família e para a gente terminar, algo que eu percebo que te traz muita alegria acima de tudo, não é?
Sem dúvida nenhuma. E não só com a Laís, a minha filha, que é uma família, mas com toda o Madeira é uma família, sabe? Esse negócio de nós deixar o pessoal no alojamento, hoje 97% das pessoas que trabalham conosco, e são 1.500 pessoas, moram em alojamento nosso. Quer dizer, porque a gente mantém isso como uma família. Quer dizer, nós não podemos trazer lá do interior e deixar um num lado, um no outro, e eles perdidos dentro de uma cidade como Curitiba ou São Paulo. Então, a gente mantém o alojamento, mantém todo mundo junto, eles continuam como família, continuam falando ucraniano, quem vem aqui do sul do Paraná, sabe? O pessoal de Ribeirão continua com o pessoal de Ribeirão, sabe? A coisa... São comunidades. São comunidades, são pequenas famílias que a gente vai tocando, quer dizer, e o pessoal do Madeira, sim, o pessoal que está naquele restaurante é uma família, a gente tenta fazer cada vez mais isso, deixar cada vez mais próximo, mais junto, eles se cobram, tipo, se alguém um dia não quer ir trabalhar, hoje eu não estou afim, os outros do alojamento, não, você vai trabalhar, você vai ajudar nós, não vamos te deixar sozinho, entendeu? Então, qual é a receita para um empresário de sucesso? Olha, eu sempre digo, a receita é muito trabalho, sabe? Não tem nenhum milagre, é trabalhar muito duro, e trabalhar muito quer dizer sonhar com o negócio, ter pesadelo com o negócio que acabou a qualidade. Você tem que, quando você vê qualquer coisa errada, você tem que arrumar, sabe? Se tiver que falar 20 vezes eu falo, se tiver que falar, consertar 50 vezes eu conserto. Você não pode ter preguiça, tem que trabalhar muito, e isso é o quê? No final da história, às vezes você vê alguma coisa errada, às vezes eu chamo um funcionário meu e digo, você quer saber? Nem minha filha eu não educo mais, ou eu deixo de falar para ela alguma coisa, mas a você do meu negócio eu vou te ensinar de novo, vem aqui, mas nós não vamos fazer errado, vamos lá, nós vamos corrigir isso, vamos fazer errado, isso é trabalho, sabe? Eu não sou exatamente o que acredita em talento, o que acredita em inteligência, sabe? Eu acho que todo mundo é normal e a diferença está quanto eu trabalho e quanto eu gosto do meu negócio. Muito obrigado, foi um prazer falar com você, até uma próxima oportunidade. Prazer foi meu. O Gente.com está terminando, até mais.